Você você acha que talvez a melhor possibilidade seria todo mundo se reunir ali, Mara, Angélica, Xuxa e Eliana para bater um papo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, isso poderia resolver em algum grau alguma coisa, né. Nem que terminasse em Uhum. barraco, eu acho que poderia ser uma saída, porque da maneira que tá posto, né, a sensação que a gente tem é que ninguém se bloqueou, pelo menos é o que eu vejo. Ninguém se bloqueou nas redes sociais, ninguém se bloqueou no WhatsApp, todo mundo tem o contato Uhum. aberto com todo mundo, mas ninguém se fala, né, prefere se falar pelas indiretas. E quando eu falo prefere, não é só a Mara que tá mandando indireta não, a própria entrada da Eliana, em que ela fala assim, tentaram colocar uma contra as outras, a internet inteira captou que era uma indireta que poderia ser pra Mara, que a Mara estava fazendo esse Não, tentaram movimento. colocar uma contra as outras, mas foi isso mesmo, tentaram colocar sempre a Xuxa contra a Angélica, Angélica contra a Xuxa, Eliana contra a Xuxa e a Angélica, sabe, sempre teve isso, né, então eu não acho que foi uma indireta para Mara, sabe, eu acho que foi realmente dentro daquela estrutura. Sabe por quê, Dieguinho? Você é muito Hum. jovem também, mas era uma época muito, mas muito olho por olho, dente por dente, que vença o melhor. Então era uma época muito injusta, era uma época extremamente machista, era uma época aonde as mulheres eram simplesmente colocadas abaixo do capacho. Essas meninas, desculpa, elas não passavam na boca de muitos executivos, elas não passavam de putinhas, entendeu? Infelizmente. Mas essa era a visão que eles tinham, sabe? Os grandes executivos de televisão, os homens da televisão, os diretores, sabe? Então, era uma fase muito esquisita, né? Por isso que eu acho que essas mulheres, e eu incluo a Mara também nessa história, porque como você bem disse, a Mara, sem dúvida alguma, ela é dona de um talento e é a que melhor canta entre as três, hein? Concordo. Se a gente pode falar de cantora entre as três, a Angélica, a Xuxa e a Eliana, a Mara é a única que canta de verdade. Ali a Eliana não canta, a Angélica não canta, a Xuxa não canta. Elas venderam discos, mas cantar quer cantar não. Tanto que a Mara foi pro gospel, cantou, se deu bem, voltou, depois regravou, fez tudo, enfim, gravação de DVD. Então, ou seja, a Mara, ela é uma artista completa. É, mas ainda eu bato ainda na própria questão da sororidade, sabe? Na própria questão de que a mulher, ela precisa estar atrelada à outra, vamos fazer todas crescerem, vamos todas no mesmo caminho, para que a gente possa realmente conduzir a nossa história e não com esse show de exclusão, sabe? Que nós vimos, essa retaliação agora que está indo inclusive para cima da própria Mara Maravilha, eu acho que não precisa disso, pessoal. Não precisa. Ao contrário, era só colocar a Mara no mesmo patamar. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Sabe? Mas que a Mara não pudesse estar lá, de repente não quisessem, mas que entrasse por um vídeo no telão, sabe? Ou que fizessem uma homenagem para ela durante o Criança Esperança. Ah, sabe? Você querer. E a Mara tá certa quando ela fala assim: estão querendo apagar a minha história. O que você achou dessa fala dela? Eu não acho que estão querendo apagar a história dela não, ô Felipe. A história dela tá aí, ninguém apaga, né? Se você der um Google no nome da Mara Maravilha, você vai ver a quantidade de coisa que ela fez, né? Eu acho que não Sei. tem ninguém querendo apagar a história dela. Eu acho que a partir do momento em que ela deixa de construir a própria história, isso se torna um ponto em que a gente não consegue ver para onde ela quer ir. Por exemplo, se eu te perguntar aqui, o que a Mara faz hoje? A gente vai ficar sem responder, não tem como a gente responder. Ela alegou que não assistiu ao Criança Esperança na segunda-feira, porque ela estava num evento que era voltado a mulheres, enfim, é uma questão também religiosa, da qual ela nunca se desvencilhou e tal. Então, se a gente for parar para pensar o que a Mara faz hoje, é diferente do que as outras três fazem, né? A Angélica também tá fora do ar. A Angélica tá fora do ar. A Angélica, a última, se eu não me engano, que ela fez um projeto no HBO, era um projeto de temporada, encerrou um beijo, tchau, Daqueles voltou dos pra signos, casa. enfim, que foi muito ruim, por Isso. sinal. É.
eu acredito que não vai ter nenhuma próxima temporada. Então, de alguma maneira, ninguém tá pagando a história da Mara, sabe? Eu acho que ela tá deixando de construir a própria história. Por exemplo, hoje em Isso é dia a gente... legal, hein, Dieguinho? Eu gostei É, disso. Eu você gostei não disso. acha, Felipe? Porque assim, ela Não, eu não poderia criar tinha um parado para projeto prestar dela. atenção nisso, mas nesse pedaço que você falou. Não querer apagar, mas também ela dá o primeiro passo para construir talvez uma outra história, né? Exato, Porque é o que eu exato. digo, o que você é não está atrelado ao que você era, a gente está em eterno, mas em eterno crescimento todos os dias. Tudo na vida pode ser mudado, tudo na vida pode ser construído novamente, mas eu não quero cortar seu raciocínio, continua. É isso. Se ela deixa de construir a própria história, de alguma forma a gente percebe, que isso já é um erro. Eu, pelo menos, vejo como um erro. Porque ela poderia estar com um projeto no YouTube, com uma conta no TikTok, sei lá, fazendo qualquer outro movimento que pudesse manter ali vivo o legado que ela construiu nos anos que as outras apresentadoras também construíram. Quer um exemplo? A Mara, ela pode continuar construindo uma carreira, inclusive lançando novas músicas, algo que a gente percebe que a Xuxa não pode. O documentário da Xuxa é um atestado de tipo, a minha história foi aquela, eu não tenho mais nada para entregar, então vou viver de falar da minha história. Ponto. Pelo menos é a sensação que eu tenho. O documentário da Xuxa eu só posso explorar o que eu já fiz. Hoje eu não tenho mais nada a oferecer, né? A Mara não, a Mara tem muito o que oferecer ainda, né? Então, se ela lançasse um projeto, se ela continuasse em evidência, acredito que ela pudesse ter aí uma melhor forma, né, de conseguir reverter toda essa sensação que a gente tem de que ela sempre só vai aparecer, inclusive em pautas, para falar das outras colegas, porque eu também acho isso um erro, porque perceba, desde que o Criança Esperança acabou, a gente está aqui diariamente falando de alguma coisa que a Mara postou nas redes sociais atrelado a essa situação. E hoje ela vende mais uma versão dela para essa história. E é uma versão, desculpa, mentirosa em até certo ponto. Ninguém tá querendo apagar a história da Mara. O Criança Esperança foi. Aquela participação das três foi uma história que elas construíram, aliás, um marco na TV brasileira, ver as três juntas no mesmo palco, independente se seja Globo, Record, não importa onde, mas foi as três juntas no mesmo palco ali. Foi a primeira vez que a gente viu em, sei lá, 50 anos, não sei quantos anos elas têm no geral, mas de toda maneira, ali elas marcaram e construíram mais um passo da história delas. E é uma história que a Mara não estava incluída. Mas a Mara pode construir a própria história dela. O Teleton tá vindo aí, ela pode fazer algo diferente também. Então, a Claro. história do outro não impede que você construa a sua própria história. Eu acho que a Mara tem nisso que aconteceu a oportunidade de repensar isso e não ficar falando desse episódio como se isso fosse algo que desabonasse ela, porque não desabona. Como você mesmo falou, e eu concordo. A Mara é a que melhor canta em comparação com as outras. É a que tem voz para cantar em comparação com as outras. Por que ela não explora isso? É uma pergunta. Uhum.